né? É um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês, para nós conversarmos, né? Colocarmos essas ideias para que todos possam pensar, para que todos possam questionar. Como sempre nós colocamos, nunca é uma imposição de uma verdade, e sim uma colocação de ideias apenas, onde cada um vai poder fazer a sua avaliação das ideias e colocar no seu universo se for útil para si, tá? Nós não somos uma religião, nem tampouco pleiteamos seguidores, nós somos apenas pessoas transmitindo ideias, questionamentos, para que nós podemos viver um terceiro milênio mais liberto de todas as amarras que o passado nos prendeu. Porque religiões, seitas, prende você, ela limita você completamente dentro daquilo que o mestre disse, que foi feito. Não, você fica preso naquelas ideias e tudo que aparece que contraria um pouco aquelas ideias está errado. Então, na verdade, nós deixamos as pessoas serem livres pensadores, né? Que as pessoas sejam espiritualistas por si só, por sua própria natureza, e que siga apenas seu coração, que siga apenas seu próprio interior. Eu acho que essa é uma das formas mais assim sutis de você fazer espiritualidade, né? Ok, então o tema que nós escolhemos para colocar hoje para vocês é sobre o medo. Como enfrentar o medo? Nós vamos perceber que no caminho espiritual, se as pessoas não tiverem coragem, né, elas não avançam nem um milímetro, exatamente pelo fato de no caminho espiritual você está sempre na fronteira do pensamento humano e na fronteira do conhecimento humano, ou seja, você está no limite do conhecido e você está constantemente adentrando o que nós chamamos de o desconhecido. E você vai enfrentar todos os arquétipos humanos enfiados na tua cabeça, que são os arquétipos dos fantasmas, do terror, dos bruxos, da bruxaria, do invisível, do oculto, tudo aquilo que foi colocado dentro de nossas mentes como terror, com a figura do terror. Então nós fomos treinados desde a infância a ter medo do espiritual, a ter medo do invisível, a ter medo da morte, a ter medo do além. Na verdade nós fomos aprisionados pelo sistema, tanto pelo imperador, quanto todos os sacerdotes criaram uma forma de nos escravizar, uma forma de nos prender às suas doutrinas, e fundamentalmente é a política do terror. Então o Estado são verdadeiros terroristas, a gente chama de terrorismo de Estado, que criam leis, criam regras e impede totalmente você de viver a sua própria liberdade. Visto na década de 60, 70 aqui no Brasil, chama terrorismo de Estado, né? O próprio Estado colocava bombas, o próprio Estado, né, criava o esquadrão da morte, o próprio Estado sumia com as pessoas, desaparecia com pensadores que pensavam um pouco diferente do aspecto político vigente na época, desaparecia. Então o Estado sempre criou um mecanismo, né, filosófico e político e social que introduz na cabeça das pessoas, e as pessoas têm que se comportar desse jeito, elas não podem se comportar de outro. E se você pensar diferente, você já era preso, torturado, massacrado e excluído. De pensar diferente. Nas épocas antigas, a religiosidade era a mesma coisa. Na Idade Média, se você pensasse diferente em espiritualidade, além do que estava na Igreja Católica, além do que estava na Bíblia, já era queimado como bruxa, como herege, já era sacrilégio, e tinha especialistas na Idade Média em perseguir essas pessoas e condená-las à morte, né? Galileu não foi levado ao tribunal da Inquisição, né, por pensar diferente, por falar questões da astronomia, do céu, do universo, diferente da própria igreja, dos conceitos. Então o ser humano sempre foi escravo de sacerdotes, não importa de qual religião seja, o sacerdócio sempre faz você de escravo, e os políticos nos fazem de escravo. E a escravidão, você sempre é escravo devido a um fenômeno, ao medo. Veja os negros, por que os negros eram os escravos? O que eles tinham medo? Medo da
tortura, medo da morte. Então, o senhor feudal sempre mantinha ele sobre chicote, sobre tortura, sobre dor. O que era o pelourinho, né? O que era a tortura? Então, todos os indivíduos eram dessa maneira implicados ao terror. Então, nós vamos ver que não há nenhuma evolução espiritual, não há nenhuma iluminação sem que você possa vencer os seus medos. E vencer os medos é conquistar a verdadeira liberdade. Portanto, todas as escolas de sabedoria da Índia, da China, do Tibete, do Oriente, em primeiro plano você era treinado. Aí vocês vão entender por que Shaolin, por que o Zen utilizava as artes marciais como ferramenta para treinar o discípulo. Porque as pessoas chegam aqui na minha academia e não entendem o que tem a ver espiritualidade, iluminação com essas armas aqui para matar a pessoa, né? Entendeu? Não entende porque que o monge, por exemplo, era um excelente guerreiro, treinava a arte da guerra. Por quê? Então nós vamos entender por quê. Porque era uma ferramenta para criar a coragem e enfrentar todos os medos. Existe uma máxima de um nosso mestre espiritual que nos orienta aqui na casa. Uma vez o aluno nosso perguntou para ele sobre o Kung Fu, né? Se ele iria nos ensinar Kung Fu. Ele falou que com certeza iria, né? Ensinar o Kung Fu para nós, treinar a arte da guerra. Mas ele dizia assim: eu prefiro ensinar o espírito de vocês. Porque ele diz assim: olha, as batalhas da vida, do corpo físico, serão poucas na sua vida. Raramente você vai se envolver numa briga, numa guerra, num conflito. Principalmente nós aqui no Brasil, né? Mas as batalhas do seu espírito serão travadas a cada minuto, a cada segundo de sua vida. Então eu prefiro treinar profundamente o seu espírito para se tornar um guerreiro. Eu vou usar essa ferramenta do Kung Fu para transformar o seu espírito num verdadeiro guerreiro que não tem medo, que tem coragem de enfrentar todos os obstáculos que foram impostos, para que você possa vencer e romper com todos os seus medos criados, para aí sim você conquistar a verdadeira liberdade. Então vamos começar do princípio. Qual que é a origem do medo? Se nós diagnosticarmos da onde vem o medo, nós podemos então combatê-lo e transcendê-lo, né? Então a origem do medo, né? A origem do medo. Muito bem. Vamos lá. O próprio aspecto da encarnação ou da reencarnação coloca o espírito numa condição muito diferente da sua natureza original. Imagine um espírito que esteja na cidade astral, que não tem medo da morte, né, que não tem medo de conchavos, de brigas, de opressão. Porque o que vai fazer com o espírito? Vai matar o espírito? Ele já está morto faz tempo, né? Não existe o conceito de matar, não. Mas aqui não, constantemente o ser humano é ameaçado de morte. Então o maior de todos os medos que o ser humano carrega é a morte, né? Entendeu? Eliminar toda a existência dele nessa terra. E como ele não tem nenhuma consciência do seu próprio espírito, ele vive nas trevas, então ele morre de medo da morte. Tá? Nós vamos discutir isso, nós vamos ver como João Batista, né, o primo de Jesus lá, ele não tinha medo da morte. E como ele zombava de Herodes, quando Herodes ameaçava matá-lo. Todas as vezes que Herodes ameaçava matá-lo, João Batista, ele ria e falava assim para ele: ah, então o senhor vai me libertar. Então para Herodes, matá-lo significava libertação. E para Herodes não, Herodes achava que era uma ordem de todos os castigos que você podia impor a um ser humano, né? Então vamos lá. A própria origem do medo já começa no nascimento, né? A própria condição kármica do ser humano, né, no processo da encarnação ou da reencarnação, tanto faz, né? Como você é um espírito que sai de uma dimensão, tá lá, a dimensão espiritual aqui, vamos imaginar assim, né? Você é um espírito com todos os graus de liberdade aqui, e de repente você é forçado
a vir para um corpo físico, encarnar num corpo físico e esquecer-se de tudo, da sua verdadeira natureza cósmica, o primeiro sentimento que vai acontecer é o seguinte: esse espírito vai se sentir profundamente solitário. Olha o sentimento que vai aparecer: e enclausurado num corpo. E como ele não se lembra de absolutamente nada, ele é um indivíduo tipicamente assustado. Ele já nasce com medo de tudo. E a primeira coisa que ele faz é se agarrar na mãe, na figura mais próxima, mais perto que ele tem ali, porque ele não tem nenhuma relação com este mundo aqui. Ele não é desse mundo, ele não é dessa natureza, ele está num mundo hostil para ele. A alma está usando um corpo hostil e ele está preso, não se lembra do seu passado cósmico, aprisionado dentro de um corpo, numa situação completamente adversa à sua própria natureza. Então esse indivíduo está num mundo estranho. Então, no inconsciente, esse Freud nos explica muito bem isso. No inconsciente, esse indivíduo vai ter muito medo. Tá? Já a criança, ela tem essa sensação de medo, né? E principalmente se a gravidez dessa criança não foi trabalhada com direito. Se a mãe teve pânico, pavor, terror, sofreu susto, toda essa influência psíquica vai sendo transmitida para a criança. Tá? Isso é muito importante nós tomarmos consciência disso, de que desde quando o bebê está na barriga da mãe, ele já começa a sofrer influências psíquicas na sua formação, né? Por isso que se você falar com afeto, dando amor, carinho constante para ele, ele vai nascer de uma forma completamente diferente. Mas se você é uma mãe que já é espeloteada, já sai brigando com o marido, a vida é uma merda, aquela coisa, tudo é uma droga para ela, a mãe já vai transmitindo toda essa vibração para a criança. Por isso eu digo para vocês, né? Tudo vai depender de como essa criança vai ser gerada, onde ela vai ser gerada, que família ela vai ser gerada, que religião que ela vai ser gerada, que país que ela vai ser gerado. O inferno já começa aí. Por que o inferno já começa aí? Porque essa criança, ela vem de uma dimensão superior, mas ela é enclausurada num corpo denso e nasce numa das civilizações mais primitivas e atrasadas que existe na galáxia. Seres humanos nas trevas, profundamente acuados, com medo, sem saber o que está fazendo aqui, num mundo hostil. Porque a nossa raça é primitiva, gente. Você não tem noção como essa raça é atrasada e é primitiva. Só quando você vê outras raças pelo universo, os espíritos de luz, seres amorosos, você olha para o ser humano, você vê o quanto que o ser humano é ruim, é maldoso. Aí a gente vai entender por que ele merece todos esses conflitos, todas essas guerras, todas essas tormentas pela qual ele passa. Porque ele é muito ruim, ele é muito egocêntrico, muito egoísta. Raríssimos são as pessoas que realmente aprendem a amar nesse mundo, a doar-se nesse mundo, livremente, sem nenhum interesse, apenas por amor. São raras as pessoas. Todo mundo quer ganhar o seu. Tá? Então o primeiro aspecto é esse, tá? Então ela já nasce com esse temor, com esse medo de um lugar estranho, de um lugar desconhecido, e ela se sente solitária, uma alma solitária, sem poder comunicar-se ou interagir. Por isso que ela se apega demais à mãe, que está lhe dando afeto, carinho, conforto e calor. Todas as vezes que você separa a criança da mãe, deixa ela sozinha, já é um inferno para ela. Ela já olha no mundo, ela sabe, ela tem que se identificar com algumas coisas que estão ali no quarto dela, tal, tá? Então a coisa começa aí. Então o segundo ponto que nós podemos anotar aqui, tá? O segundo aspecto para discutir agora é a família. A família que ela vai nascer. Os pais.
se esses pais, como são os pais? Se esses pais forem criaturas neuróticas, né? Sem nenhuma educação, nasce lá na favela, na pior das condições, você está entendendo? Ou nasce numa determinada religião, que já vai desde cedo tendo... Mas você já vai discutir já o conceito da religião. Mas isso aqui é importante, porque como é que educa, né, uma criança nascida numa família de um engenheiro, uma família de um médico, né? Sabe, eu vejo aqui, eu tenho primos médicos, seus filhos, tudo bem educado, tratado. Aí você vê uma outra condição, né, de crianças nascidas numa pobreza, sem direito à educação, não tem acesso a computador, à internet, e naqueles bairros onde só dá encrenca, só briga desde criança, né? E essa pessoa, ela tendo aquela mente quadrada, o pai sendo um quadrado, como é que ele vai educar o filho? Né? Eu vou dar uma palestra aqui, né? Vocês anotem aí, o tema da palestra é Mate Seus Pais. Tá? Vocês vão entender por quê, não é chegar lá e dar um tiro no pai, tá? Mas livrar-se, libertar-se de seu pai e de sua mãe, senão você nunca vai ser feliz, nunca vai evoluir, nunca vai ser você, tá? Você vai sempre ficar no jugo dos pais. Os pais querem sempre mandar em você e construir você o resto da vida. Você pode ter 50 anos e quer dominar você ainda, entendeu? Então nós vamos dar essa palestra aqui, interessantíssima. Né? Entendeu? Então, isso é muito importante. Você quer ver uma das coisas que acontece com a criança, quando ela é muito pequenininha, e a mãe quer fazer com que ela te obedeça, com a criança obedeça? Ela vai usar um artifício chamado terrorismo. Ela vai fazer a criança obedecê-la por um conceito chamado terrorismo. Ela vai usar o terror. Por quê? Porque usaram isso nela também. Então ela também tem, ela é uma pessoa cheia de medos, e ela tem que transferir isso para a criança, né? Não se esqueça que a primeira figura a contaminar a criança é a mãe, depois vem o pai. Ela contamina a criança com a sua própria doença, com seus próprios medos, com seus próprios temores. Então, a criança está pequenininha, ela gosta de brincar, sair, fazer tudo o que ela quer, não gosta? Então, quando tem escuro, primeira coisa, o medo de escuro. Quem aqui tem medo de escuro? Levanta a mão. Escuro, ficar no escuro, sozinha no escuro. Tem gente que tem, ó, medo de escuro. Quando você era criança, a sua mãe falava assim para o seu inconsciente, para você, olha, não vai lá no escuro que tem bicho papão. Bicho papão, o famoso bicho papão. Esse bicho papão vai comer você, vai tudo você. Então a criança já, e aquilo fica no arquétipo dela. Então ela vai crescer com medo do escuro, porque no escuro vai ter um negócio lá, um bicho, um monstro que vai pegá-la. Você está entendendo? Quem daqui não ouviu da sua mãe que tem bicho papão? Todo mundo acho que ouviu, não é? Não vai lá que tem bicho papão, né? Pega você. Todo mundo foi criado com bicho papão. Agora vamos dar uma olhada. Você liga a sua televisão, desenho animado para as crianças, que vocês estão achando que estão dando um puta presa Xuxa e tal. Você já percebeu? Assiste o He-Man, né? Já assistiu o He-Man? He-Man, né? Não vou nem falar o que os meus amigos falam. Vocês já viram que lá no He-Man tem tem o esqueleto. O esqueleto não é aquela figura feia, horrível, fantasmagórica. Então a criança começa a absorver uma forma. Ela associa o mal ao feio, certo? No inconsciente dela. Tudo que é horrível, com chifre, feio, cadavérico, é o mal. E tudo que é bonito, a nossa sociedade vai associar ao bem. Você já imaginou se Jesus Cristo fosse um homem extremamente feio?
fisicamente, não fosse um cara bonito fisicamente, que as mulheres ficavam, ai meu Deus, fosse um homem feio. Por isso que o Sai Baba, por exemplo, na Índia, ele é considerado um avatar. Mas é negro, cara. Como é que um americano pode achar um avatar negro? Jamais na vida. E se Jesus Cristo voltasse, mas voltasse negro? Aí eu queria ver a cara dessa humanidade. Encarnasse no negro, eu sou Jesus. Pronto. Ou voltasse uma força para encher o saco da humanidade, né? Para quebrar os paradigmas. Então a gente nunca pensa, porque isso é um arquétipo enfiado na nossa cabeça. Mas quem falou que as coisas feias intimamente está ligado ao mal? Coitado das mulheres feias, vão tudo discípulo de Satanás, entendeu? Eu acho que as mulheres bonitas estão mais para discípulo de Satanás do que outra coisa, né? Que só leva a gente para o bom mau caminho. Então, a criança, você percebe que a criança começa a criar no seu arquétipo o fantasma, né? A caveira, o símbolo do medo. Tudo que é feio vai gerar nela um medo oculto. E esse medo que ela tem sempre vai estar associado ao mal. Desde criança, todas as mídias, todos os livros, todas as coisas, você vai enfiar o mal, vai enfiar o medo dentro da sua cabeça. Porque na verdade a criança nasce pura, ela não nasce com medo. O único medo que ela vai trazer é esse lugar estranho, mas se ela fosse muito bem educada, ela não tinha medo de nada. Agora vamos ver o que o sacerdote vai fazer. O pior de todos é o sacerdote. O sacerdote é o que detona o ser humano. Se não existisse, nós estava bem pra caramba.